A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Uma boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 1º de abril, já iniciamos aí o 4º mês do ano. O tempo está passando muito rápido e temos orado a Deus para que esse tempo se abrevie. Hoje nós estamos aqui no púlpito da nossa igreja, diferente das outras transmissões que estávamos fazendo no auditório. Hoje estou ministrando aqui para os irmãos direto desse púlpito e confesso aos irmãos que é diferente ministrar para a câmera, mas sem a presença dos amados irmãos aqui na nossa igreja, sentado aqui nas nossas cadeiras. Aguardamos, e eu aguardo com ansiedade, o momento que estaremos reunidos aqui de novo, e cremos que em nome de Jesus, em breve, nós estaremos reunidos novamente. Amém? Esteja orando por isso, esteja clamando a Deus, não só pelo fato de estarmos reunidos, mas para que toda essa tempestade passe na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado. Graças a Deus, nós temos visto que Deus tem dado sabedoria aos homens para correrem atrás de soluções, de remédios, mas sabemos, irmãos, que vivemos tempos difíceis, não somente por esses acontecimentos, mas por todos os outros que ainda virão. Nós vivemos os últimos dias, vivemos dias que a palavra de Deus nos fala que eles chegariam, e tem chegado a cada momento. Quiçá nós seremos a última ou a penúltima geração que estará aqui antes da volta do Senhor Jesus. Os tempos se abreviam e é necessário que cada um de nós possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto é dia. Então, estamos reunindo pela internet, estamos ministrando essa palavra, mas nada substitui o momento que nós precisamos congregar, estar juntos e juntos orando ao Senhor. Sei também que os líderes da igreja estão em constante oração, sei também que os irmãos da igreja estão em constante oração, para que todo esse tempo passe, e não só na vida da igreja, mas na igreja que é você, na sua casa, na sua família, você possa estar guardado pelo Senhor, haja prosperidade da parte de Deus na sua vida, que o pão de cada dia não vai faltar, meu irmão. Creia na palavra do Senhor e creia também na palavra que o Senhor nos diz, que se nós nos apegarmos a Ele em amor, nós descansaremos debaixo das asas do Onipotente. O Deus soberano, o Deus bondoso, habita em nós, está sobre nós, está sobre as nossas vidas. Amém? Peço a você que abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 3. A palavra do Senhor, que é bendita, que é poderosa, que é alimento para as nossas vidas, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo. Se necessário, sejamos contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-los vistos, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia da glória, obtendo o alvo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam
contemplar. Amém. Que palavra bendita, irmãos. A palavra do Senhor nos fala de uma viva esperança. De uma esperança que em nós produz fé, e essa esperança, muitas vezes que produz fé, é testada como o ouro passa pelo fogo e é apurado. Nossa fé também é testada. Que nesses dias que a nossa fé tem sido testada, nós possamos ser aprovados pelo Senhor. Que nesses dias que nós precisamos ter uma fé não somente mental, mas uma fé prática, diária, de vida, possamos experimentar, meu irmão, dessa glória maravilhosa. Quando o apóstolo diz no verso 5, nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Nós somos guardados pelo poder de Deus para a salvação que há de se manifestar, mas a salvação já está presente em nossas vidas. Vamos orar para que Deus aumente ainda mais a nossa esperança, a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, para que nesses tempos de grandes incertezas nós tenhamos uma certeza, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, e nós esperamos no Senhor. A nossa fé está em Jesus Cristo, para que nesses dias que esperamos com fé na manifestação do poder de Deus, nós possamos esperar em paz, guardados e descansados na presença do Senhor. Se você pode, aí onde você está, feche os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, querido Deus, amado Espírito Santo, nessa noite nós estamos reunidos aqui, estamos reunidos, Senhor, através dessa transmissão, os irmãos nas suas casas, para que nesse momento, ó Pai, possamos nos achegar diante da Tua presença com louvor, com gratidão, mas crendo também que há um depósito do Senhor e há um banquete do Senhor preparado para nós essa noite. Que a Tua bendita palavra alcance os nossos corações, nos transformando. E por causa da Tua palavra, nós estamos aqui porque cremos que ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Cremos que a Tua palavra é viva, é poderosa, e a Tua palavra nos diz, Senhor, nessa noite, que nós podemos ter a esperança, a fé, ó Deus, que somos guardados pelo poder do Senhor. Que esse poder que a nós foi liberado pelo Teu Filho Jesus se manifeste na vida de cada um dos Teus filhos. Que haja fé em cada coração, para que todos possam crer, ó Deus, que são guardados pelo Senhor. E nesses tempos de tribulação, nesses tempos de tempestade, ó Deus, possamos descansar nas asas do Onipotente. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, mas recebe também, Senhor, das nossas vidas o louvor e a adoração que são devidos somente ao Teu nome. É a oração que nós fazemos, pedindo que onde houver um Filho do Senhor reunido nessa hora, a Tua presença, o poder do Teu Espírito Santo se manifeste de uma forma gloriosa, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero te convidar a, se você tem aí um cantor cristão, pegar e abrir no hino de número 375. E para quem não tem, nós vamos transmitir também a letra agora. Vai estar passando aqui na sua tela. Mas vamos cantar junto o hino de número 375, que tem por título Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Vamos cantar nessa hora e depois desse louvor nós voltamos com os nossos avisos. Sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao
me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus, glória a Jesus. É a segurança que nós temos no nosso Senhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja todo o louvor. Queridos irmãos, eu quero dar alguns avisos aos amados irmãos. Primeiro, lembrando que, ainda que não estejamos fazendo culto aqui, e ontem, na terça-feira, saiu um novo decreto da nossa prefeitura, falando acerca das novas diretrizes que estão sendo tomadas aqui no nosso município. E dentre elas, fala da reabertura de algumas áreas da nossa sociedade. O comércio está fechado, mas algumas áreas ainda foram permitidas estar abertas. E quanto a nós, igreja, há um item no decreto que fala que nós ainda não podemos nos reunir com mais de 50 pessoas, é bem claro lá, durante 80 dias. Então, estarei avaliando junto com os líderes, ainda essa semana, como serão as nossas medidas, para que possamos, se assim for a vontade do Senhor, voltar a nos reunir aqui em pequenos cultos no domingo, aí em torno de 4 cultos no domingo, com até 50 pessoas. Nós vamos planejar como que isso pode ser feito, estaremos avisando ainda essa semana para os irmãos. Mas se não nos reunirmos aqui no domingo, nos reunirmos aqui no domingo, estaremos também fazendo a transmissão pela internet, tá bom? E eu quero avisar os irmãos que nós estamos atendendo aqui na igreja. Essa semana atendi alguns irmãos para aconselhamento pastoral, na segunda, na quarta e na sexta-feira, das 8 às 12. Nesse momento também, você pode trazer as suas contribuições, suas ofertas, os seus dízimos aqui para a igreja, ou fazer o depósito nos bancos. As agências bancárias estão abertas, mas você pode também fazer através de transferência online, tá bom? Está aqui o número da nossa conta, os irmãos podem anotar o nome da nossa igreja, o CNPJ para transferências, os irmãos podem ficar à vontade. Mas eu quero também fazer um pedido aos irmãos. Os queridos irmãos do programa Jesus Tem Fome continuam trabalhando, doando cestas básicas, focados exclusivamente aos irmãos mais necessitados da nossa igreja. Nesses dias eu fiz um pedido ao coordenador Hugo e toda a equipe está empenhada nisso, para que os nossos esforços se concentrem primeiramente aos domésticos da fé, aos irmãos da igreja,
que porventura estiverem passando por essa situação de mais extrema necessidade. Então, os irmãos, durante essa semana, segunda, terça-feira, estiveram aqui montando cestas básicas, entregaram algumas cestas básicas para os irmãos da igreja, mas eu quero fazer um pedido a cada querido irmão da nossa igreja. É tempo de estarmos unidos e é tempo de partirmos o pão, compartilharmos o pão. É certo que há muito temor no mundo, de falta, de escassez, a gente vai no supermercado, alguns itens já têm faltado, mas não há motivo para desesperar. Cremos no nome de Jesus que por esses próximos dias agora, a situação pouco a pouco voltará à sua normalidade, mas ainda assim precisamos agir como igreja e demonstrando o nosso amor como igreja. Então eu quero pedir aos irmãos que puderem, nesses 3 horários, que nós estaremos aqui na igreja, ou também ligando aqui embaixo para esses números que estaremos disponibilizando agora, que é o WhatsApp da igreja, o telefone da igreja e o número também do nosso coordenador, do Hugo. Os irmãos que puderem fazer doação de gêneros alimentícios para que a gente não falte a composição de cestas básicas para os irmãos mais carentes. Então você que está indo fazer suas compras de supermercado, tire aí alguns itens, compre alguns itens a mais e possa fazer essa contribuição para que a gente possa disponibilizar para os irmãos mais carentes da nossa igreja, tá bom? Conto com os irmãos, convoco a todos os irmãos a participarem, continuar participando, porque essas cestas básicas estarão sendo doadas para irmãos da nossa igreja prioritariamente, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Outra coisa é que, lembrando, não se esqueça de enviar esse vídeo também para os seus parentes, para os seus amigos, aqueles que mesmo não fazendo parte da igreja podem ser edificados pela palavra do Senhor. Aproveite, se inscreva no nosso canal, ativa aí a notificação desse sininho que tem do lado da descrição, para que sempre que lancemos um vídeo ou um culto, você possa ser notificado no seu smartphone, tá certo? E que no nome de Jesus a gente possa utilizar essa ferramenta da internet de forma sábia, de forma proveitosa, nesses dias que não estamos nos reunindo presencialmente. Bem, irmãos, vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse momento. Se você puder, pegue aí a sua Bíblia e abra no livro de Jonas, no capítulo 3. Há mais de um mês atrás nós começamos o estudo desse livro do profeta Jonas, um dos profetas menores, mas um livro cheio de ensinamentos para as nossas vidas. Começamos há 2 semanas falando do tema quando Jonas tenta fugir da presença do Senhor, correndo de Deus. Semana passada, na nossa transmissão, nós falamos do tema correndo para Deus. E hoje vamos compartilhar o capítulo 3, cujo tema é correndo com Deus. Abra sua Bíblia, Jonas capítulo 3, a partir do verso 1. Palavra do Senhor, que é bendita, que é poderosa. O livro de Jonas é um dos profetas menores, está logo depois de Obadias e um pouquinho antes, ligeiramente antes do livro de Miqueias. Abra aí a sua Bíblia, por favor, para que você possa acompanhar essa leitura. A palavra do Senhor, que é bendita, que é poderosa, nos diz assim. Jonas, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo, a pregação de Jonas era: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de panos de saco e sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma que lhes deem pasto, nem deixem que beba água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe,
talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez nós nos deparamos com a jornada de Jonas. E eu digo aos irmãos, a jornada de um homem só. Desde o capítulo 1, nós lembramos que Jonas recebeu a palavra de Deus. E a palavra de Deus veio a Jonas especificamente com uma ordem, com uma direção bem clara. Levanta-se, vai à cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. E Jonas se levanta então, mas para fugir da presença do Senhor. Para fugir, não para Nínive, mas para Tarsis. E no meio do caminho, a graça do Senhor se manifesta através de um grande peixe, quando Jonas é lançado no mar, por causa de uma terrível tempestade, que assolou o barco onde ele estava, o navio onde ele estava. Aquele peixe então engole Jonas, e a gente descobre que aquele peixe foi uma manifestação da graça de Deus, do Deus da segunda chance, do Deus que nos chama e que renova sobre nós o seu cuidado e renova sobre nós o seu chamado. Quando nós falhamos, quando nós tentamos fugir da presença do Senhor, ainda assim Ele é misericordioso e nos convida a um retorno. A Bíblia diz que Jonas correu de Deus, mas depois Jonas, envolvido por aquele peixe, Jonas corre para Deus. E numa oração fervorosa do ventre do peixe, ele se arrepende usando a palavra de Deus, contrito de coração. E Deus então ordena aquele peixe que vomitasse Jonas na praia de Nínive, e assim o peixe faz. E Jonas então recebe, capítulo 3, verso 1, pela segunda vez, verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Talvez aqui nessa noite, fazendo essa transmissão online para os queridos irmãos, eu estou falando para muitas pessoas que precisam ouvir pela segunda vez a palavra do Senhor. Talvez há pessoas me ouvindo que estão fugindo de Deus, mas que entendem que precisam correr para Deus. E uma vez que você correr para Deus, você vai agora correr com Deus. Vai conseguir em Deus voltar ao centro da vontade do Senhor. Talvez eu estou me dirigindo nessa noite a irmãos, queridos irmãos, que têm protelado o chamado do Senhor na sua vida. Mas que hoje, meu irmão, o peixe que envolveu Jonas, a graça de Deus, possa alcançar o seu coração. E nós possamos, eu e você, não correr de Deus, mas correr para Deus. E uma vez que corremos para Deus, possamos agora correr com Deus na nossa vida, com o Senhor. A palavra do Senhor veio uma segunda vez na vida de Jonas, e Jonas então recebe pela segunda vez o chamado do Senhor. Agora, é interessante notar que na vida de Jonas, e o que aconteceu na vida de Jonas foi algo maravilhoso. E Jonas é uma grande lição para nós, porque além de tudo isso que nós já falamos, Jonas também nos fala de alguém que se sente incapaz, despreparado para responder ao chamado do Senhor. Perceba que a jornada de Jonas, desde o início, foi a jornada de uma grande missão para uma cidade muito importante, mas foi a jornada de um homem só. E talvez aí na sua casa você fica se perguntando, ou falando para si mesmo, mas pastor, ou falando para Deus, mas Senhor, eu sou tão pequeno, eu me sinto despreparado, eu me sinto incapaz, eu estou sozinho. Talvez você, meu irmão, na sua faculdade se sente sozinho quanto à missão da pregação do Evangelho. Talvez na sua casa você se sente sozinho quanto à missão de anunciar Jesus Cristo, porque você está só tem você de convertido na sua casa. Talvez você no seu trabalho, você se sente incapaz, despreparado, diante do grande desafio de levar o Evangelho para essas pessoas que trabalham com você. Mas eu te falo, Deus usou um homem só para um dos maiores avivamentos da história bíblica. Um dos maiores avivamentos relatados na palavra de Deus, onde uma cidade inteira, e alguns historiadores dizem que nesse tempo, Nínive tinha cerca de 900 a 1 milhão de habitantes. Para aquele tempo, era uma cidade muito grande. Mas um homem que correu com Deus, foi usado poderosamente pelo Senhor. O que pode fazer o poder de Deus na vida de uma pessoa quando ela decide correr com Deus?
Por isso, meu irmão, não se sinta incapaz. Se é o poder de Deus que está agindo na sua vida, Ele pode te usar poderosamente e tremendamente. Corra com Deus. Pode muito uma pessoa que corre com o Senhor. Ela pode ser a chave, por exemplo, de um avivamento na sua casa, na igreja dela, nos ambientes de convívio, no país, na cidade onde ela vive. Algumas pessoas podem olhar ao redor e, como eu disse, se sentirem muito pequenas diante do desafio tão grande. Mas se corrermos com o Senhor pode levantar e suscitar a partir de nós um grande avivamento. Agora, quando a gente olha para o exemplo de Jonas, a gente percebe que ele sozinho, correndo com Deus, conseguiu fazer uma obra tremenda. Há duas verdades fundamentais para as quais eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Primeiro, quem corre com Deus, pela transformação do mundo, das pessoas que estão ao seu redor, de circunstâncias, precisa fazer duas coisas. Primeiro delas, corrigir os seus caminhos. E segundo, conferir e crer na ação de Deus. Quem corre com Deus deve fazer a sua parte em crer na ação que vem do Senhor. Primeira coisa, corrija os seus caminhos. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um instrumento do Senhor em tempos de dificuldade? Você quer ouvir a voz do Senhor e o chamado de Deus e responder ao Senhor no tempo da sua oportunidade? Primeira coisa, precisamos corrigir os nossos caminhos. Lembre-se, irmãos, que Jonas era um profeta do Senhor e isso era um grande privilégio. Assim como Jonas foi chamado, nós também somos chamados. Lá em 1 Pedro, o apóstolo nos diz que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, com o fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como havia um chamado de Deus na vida de Jonas, há um chamado do Senhor na sua vida, meu irmão. Agora, primeira coisa, precisamos entender que há uma necessidade de corrigirmos os nossos caminhos. É um privilégio ser chamado. E lá em Amós capítulo 3, no verso 7, a palavra do Senhor diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor falou, quem não profetizará? Jonas sabia que era um grande privilégio ser um profeta de Deus. No entanto, ele havia corrido dessa condição tão abençoada pelo Senhor. Correu, caiu, conforme a gente já viu anteriormente, mas Deus, porém, foi ao encontro dele, o tragou com a graça. Jonas, então, correu para Deus quando ele orou no ventre do peixe. Agora, para correr com Deus, o que ele deveria fazer? Corrigir os seus caminhos. E como que Jonas corrigiu os seus caminhos? Primeiro ponto, agarrando a oportunidade que Deus estava dando a ele. Irmãos, quantas vezes a oportunidade vem na nossa vida, oportunidades do Senhor, e nós deixamos passar. A oportunidade veio para Jonas e ele precisava, como se diz, com unhas e dentes agarrar. No capítulo 2, no verso 10, o último versículo do capítulo 2 e o primeiro versículo do capítulo 3 nos diz assim: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. 3:1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo. A graça de Deus se manifestou abundante de duas maneiras. Primeiro, Jonas recebeu um milagroso livramento de Deus. Quantos de nós, irmãos, podemos testemunhar? Lembra aí na tua vida. Quantos de nós não já recebemos livramentos maravilhosos, gloriosos, tremendos da parte do Senhor? Mas para que servem essas novas oportunidades? Se não, para a segunda coisa, receber com alegria e cumprir o chamado de Deus. Jonas aproveitou a oportunidade porque ele entendeu que recebeu um grande livramento da parte do Senhor. E depois, quando a palavra pela segunda vez veio a ele, ele agora, o verso 2 e 3 nos diz que ele se levanta, como ele fez no capítulo 1, mas dessa vez não para fugir do Senhor, mas para cumprir aquilo que Deus tinha ordenado Jonas fazer. A oportunidade, meu irmão, veio na vida de Jonas e tem vindo nas nossas vidas constantemente. Todo livramento divino, escute bem, toda segunda chance de Deus
vem como oportunidade para se ouvir, crer e obedecer à palavra do Senhor. Pena que a maioria dos crentes, mesmo depois de um grande milagre, de um grande avivamento, continuam desobedecendo ou tentando fugir da presença do Senhor. Você, meu irmão, que a graça de Deus se manifestou te dando mais uma oportunidade. Não fuja mais uma vez da presença do Senhor, mas façamos como Jonas. Ao ouvir a voz de Deus, possamos responder. Toda vez que você, talvez eu e você tivéssemos negado anteriormente o Evangelho de Jesus Cristo, mas agora o Senhor coloca de novo a pregação da cruz e do arrependimento diante de você. Se você está me ouvindo nessa noite e por algumas vezes você já ouviu a palavra de Deus, por mais de uma vez já ouviu a palavra do Senhor, mas continua com seu coração duro, meu irmão, continua com seu coração petrificado, eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, não espere que coisas terríveis aconteçam, mas corra para os braços do Senhor e aí então corra com Deus na sua vida. Viva a sua vida com o Senhor. Você que está me ouvindo nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, é uma bela noite aí na sua casa para você orar e dizer: Jesus, eu confio nas tuas mãos a minha vida, me arrependo dos meus pecados, te agradeço pelos livramentos que o Senhor tem me dado, mas eu não posso mais correr sozinho. Eu quero correr com o Senhor na minha vida de hoje em diante. Talvez você já desprezou, meu irmão, as Escrituras na sua vida, quando por tantas e tantas vezes, por tantos e tantos cultos, por tantas e tantas pregações você já ouviu a palavra de Deus, mas continua em alguma área da sua vida com o coração endurecido. Hoje é noite de você permitir que as Escrituras Sagradas possam mudar a sua vida. Talvez você já tivesse insistido num caminho contrário ao ensino bíblico, ou à vontade revelada de Deus. E como se diz, decidiu fazer o que o seu coração obstinado queria. Deu com os burros na água. E hoje, mais uma vez, o Senhor está te dizendo, como disse a Jonas, a palavra do Senhor veio mais uma vez a você, para que você possa ouvir e dessa vez responder ao Senhor. Quem corre com Deus, primeira coisa, corrige os seus caminhos. E ele corrige os seus caminhos aproveitando as oportunidades. Segundo, ele corrige os seus caminhos e além de aproveitar as oportunidades, ele passa a aceitar o seu chamado, a sua obrigação. Jonas corrigiu o seu caminho agarrando a oportunidade, mas também aceitando o seu chamado. O capítulo 3, quando nos diz que pela segunda vez a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive. No verso 3, a Bíblia diz que Jonas então se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e eram necessários 3 dias para percorrer aquela cidade. Jonas começou a percorrer a cidade em apenas um dia, e ele pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas tinha uma obrigação antes, e a mesma obrigação ele recebeu depois do grande livramento. Ou seja, o profeta deveria ir e pregar para a grande cidade de Nínive. Não pense, meu irmão, que porque em algum momento da sua vida você falhou, você recuou, desobedeceu a Deus, Deus mudou o chamado dele na sua vida. Perceba que depois do livramento, do arrependimento, do livramento e da segunda palavra, a segunda palavra vem exatamente igual à primeira do capítulo 1. Jonas se levanta e vai para Nínive e prega contra ela. Entenda, meu irmão, que ainda que falhemos, e certamente já falhamos, quando a palavra de Deus vem mais uma vez na nossa vida, depois de um grande livramento, ela vem para restaurar o chamado que ele tem em nossa vida. Não pense que Deus mudou os planos dele com relação a você. Não pense que o Senhor mudou os planos dele com relação à sua vida e o seu chamado. Corrija os seus caminhos, aproveite as oportunidades e aceite o chamado do Senhor na sua vida. Jonas tinha experimentado na própria pele a graça do Senhor. Perceba que dessa vez, diferentemente do capítulo 1, Jonas poderia chegar em Nínive agora e pregar de uma forma muito mais ousada, porque Jonas foi convidado, na verdade convocado por Deus, para pregar acerca do arrependimento. E quando ele prega acerca do arrependimento, ele poderia testemunhar também, dizendo: eu experimentei na minha própria carne a graça do Senhor.
Se arrependam, ninivitas, porque Deus é bom e misericordioso. Ele acabou de me dar um grande livramento e restaurar na minha vida o chamado dele. No entanto, meu irmão, a gente ia ver que Jonas, no lugar de um sermão cheio de graça, cheio de favor de Deus, Jonas ainda continua com o coração um pouquinho duro. E a Bíblia diz que uma cidade que era necessário 3 dias para percorrer, Jonas percorreu em 1 dia, correndo. E a pregação dele é: ainda daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas poderia pregar a graça, mas ele continua ainda pregando o julgamento e o juízo. O cumprimento que Jonas teve da palavra do Senhor nos ensina algo maravilhoso. E talvez ao ouvir isso você fala: pastor, mas Jonas não entendeu a graça. Jonas não se valeu da graça para pregar aos ninivitas. Verdade. Mas isso nos traz 2 encorajamentos, irmãos. 2 encorajamentos. Que Deus, quando Ele quer fazer algo na vida de uma pessoa, quando Ele quer trazer um avivamento, quando Ele quer mudar uma situação, ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos limitados em compreender tudo aquilo que Deus quer, Deus vai cumprir os propósitos dele. Jonas foi alcançado pela graça, mas não quis, no primeiro momento, passar a graça para os ninivitas. Mas isso para mim e para você é um encorajamento, porque a atitude de Jonas, meu irmão, mesmo quando ele estava emburrado, mesmo sem a graça, mesmo com uma palavra desgraçada, por assim dizer, sem a graça de Deus, Deus agiu através daquela pregação. Por isso, não fique dizendo: eu só vou pregar quando eu tiver toda a capacitação, eu só vou pregar depois que eu estiver plenamente capacitado. Ô meu irmão, abra a sua boca e deixe que Deus encha a sua vida, deixe que Deus faça através da sua vida. Ainda que sejamos falhos, Deus é perfeito para cumprir os propósitos dele em nós. Essa atitude de Jonas também nos encoraja pelo tamanho de Nínive. Jonas era pequeno, um homem só, muito limitado, ainda mesmo alcançado pela graça, não sabia ainda passar a graça para Nínive. E além disso, Nínive era uma cidade muito grande. Nínive era grande pela sua história. Se irmãos lembram, Nínive foi fundada pelo tataraneto de Noé, e Nimrod, que foi um dos primeiros homens poderosos na terra, mas não poderoso no sentido do poder de Deus, mas um dos grandes milicianos da história, que reuniu ali um grupo de pessoas para se rebelar contra o Senhor. E ele foi o fundador, né, o fundador da cidade de Nínive. Mas também Nínive era grande pelo seu tamanho. Como eu disse, quase 1 milhão de habitantes havia naquela cidade. Nínive era grande pela sua influência, era a capital do Império da Síria, poderoso. Mas também Nínive era grande pelos seus inúmeros pecados. O desafio de Jonas era enorme. O desafio de Jonas era muito grande para um homem só. Mas isso nos encoraja em saber, meu irmão, que a obra de Deus está no controle das mãos do Senhor. E ainda que sejamos falhos, há um encorajamento para nós. Ainda que a obra seja muito grande, nós podemos ter esse encorajamento no livro de Jonas, que o Senhor fará a obra que está no coração dele. E eu quero encerrar essa palavra com a segunda coisa, dizendo para os irmãos. A primeira delas: quem corre para Deus precisa, em primeiro lugar, corrigir os seus caminhos diante do Senhor, mas quem corre para Deus precisa conferir a ação do Senhor, aquilo que Deus fará. Jonas tinha corrigido seus caminhos, o profeta agora tinha que conferir a ação do Senhor. E é maravilhoso conferir o que pode acontecer quando uma pessoa sozinha corrige os seus caminhos e começa a correr com Deus. No caso de Jonas, a nação inteira foi transformada diante dos seus olhos. A cidade inteira de Nínive se rendeu aos pés do Senhor, proclamou um jejum, arrependimento, se vestiram com panos de saco e se arrependeram diante de Deus. Jonas conferiu e viu a ação graciosa e transformadora de Deus. É fato, e isso nós vamos ver na próxima quarta, que ele não gostou muito do que viu. Mas Deus agiu transformando aquele povo.
Eu não sei o seu estado atual. Pode ser que você esteja diante de um problema do tamanho da grande cidade de Nínive. E nós estamos passando por um problema muito grande, que ninguém sabe a solução. Apesar de muitos se levantarem e quererem ter uma palavra final quanto ao que está acontecendo, mas nós ainda não temos a palavra final, e isso é maravilhoso, porque a palavra final vem dos lábios do Senhor. Pode ser que você esteja passando por um problema grande, pior ainda, pode ser que você esteja lutando sozinho para salvar o seu casamento, para salvar os seus filhos, para transformar a vida daqueles que cruzam o seu caminho, para enfrentar as tentações da juventude, etc. Jonas sozinho, mas correndo com Deus, após corrigir os seus caminhos, pôde conferir a graça transformadora de Deus na cidade de Nínive. Se ele pôde, nós também podemos, porque o nosso Deus é o mesmo ontem e ele é hoje. Agarre as oportunidades, meu irmão. Agarre as oportunidades que o Senhor tem te dado, através de livramentos, através da palavra dele. Aceite o seu chamado, a sua obrigação diante do Senhor. E nós cremos que um grande avivamento vai acontecer nas nossas casas, nas nossas vidas, na nossa igreja, no nome de Jesus. Creia em Cristo e corra com Deus no poder do Espírito Santo. E eu quero ler um último texto da palavra com você, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 12. João 14, 12, que diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Creia nessa palavra, creia na palavra que não é minha, mas é a palavra de Jesus para as nossas vidas hoje. O mundo ainda está por ver o que uma pessoa que ainda sozinha, mas correndo com Deus, é capaz de fazer e de acontecer. Creia e corra com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Querido Deus, nós queremos correr com o Senhor. Que nesses dias, Pai, possamos agarrar as oportunidades que o Senhor está nos dando. Esse tempo que nós temos vivido é um tempo de tribulação, mas também não deixa de ser um tempo de oportunidades. Senhor, nós te pedimos, livra-nos. Livra a tua igreja, livra os teus filhos, livra a nossa cidade, livra-nos, Senhor, de tudo isso que tem acontecido, desse vírus, livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, livra-nos, Senhor, de todo intento maligno. Mas nos ensina também a confiar no Senhor. Guarda as nossas casas, mas usa-nos, Senhor, para que possamos anunciar as boas novas do Senhor, mesmo num tempo de grande tribulação. Há tantas pessoas, Senhor, que estão precisando ouvir a tua palavra nesses dias. Que possamos, ó Deus, como Jonas, depois da graça do Senhor ter nos alcançado, possamos pregar o Teu Evangelho e falar das boas novas, Senhor. Usa-nos, que possamos, ó Deus, agarrar essa oportunidade, possamos corrigir os nossos caminhos e, ó Deus, aceitar o nosso chamado, que é tão precioso, que é tão glorioso diante do Senhor. Abençoa-nos, Pai, durante o restante dessa semana. Abençoa o trabalho das mãos dos teus filhos. Prospera a mesa de cada um. Ó Deus, prospera, ó Deus, cada família da tua igreja e dessa cidade. É a oração que nós fazemos, te louvando em nome de Jesus. Amém. E ainda essa semana estaremos em contato através das redes sociais, através do WhatsApp, do grupo da igreja e também das nossas redes sociais no Instagram e no YouTube. Deus te abençoe em nome de Jesus.